Antes de ler o texto, irmãos, gostaria de dar uma ligeira explicação sobre a palavra editorial. Logo no início, na primeira frase, tem um erro de concordância, eu queria que os irmãos corrigissem aí. Muita gente do meio dos arraiais estão, muita gente está. Então corrijam aí, em vez de muita gente estão, muita gente está. E no terceiro parágrafo há uma frase que está incompleta. Mas o importante é que os irmãos entendam essa mensagem que está aí escrita. O texto básico já foi lido. Jeremias capítulo 2 já foi lido do versículo 1 ao versículo 13. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para o verso 13, que nos diz o seguinte: pois dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Ó Deus, amado Pai, estamos diante desse texto sagrado. Fala, Senhor, mais uma vez, pela Tua palavra, aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, essa imagem de cisterna é muito viva na imagem dos nordestinos. E mais uma vez nós estamos numa seca, sofrendo as agruras da seca. Os noticiários estão aí mostrando gado morrendo, pessoas andando léguas e léguas à procura de um pouco de água, e quando a encontra é poluída. Então uma cisterna num local deste é de suma importância. E a palavra de Deus aqui, profeta Jeremias, nesse versículo 13, o profeta usou essa linguagem figurada, para expressar a situação espiritual do povo de Deus. Duas coisas ele diz aí, o povo deixou de observar: abandonaram a Deus e cavaram cisternas rotas que não contêm as águas. A cisterna, irmãos, era um lugar onde a água é guardada. Eram reservatórios cobertos, que armazenava a água que caía da chuva ou das fontes. Então era de muita importância, porque Jerusalém, o Oriente, como o Nordeste brasileiro, era uma terra seca. E o profeta usou justamente essa imagem, que era muito nítida na mente de todos, para falar da maneira como estava vivendo o povo espiritualmente. Cisternas rachadas, cisternas rotas. Nós estamos em pleno século 21 e ainda continua havendo cisternas rotas, cisternas rachadas, falando espiritualmente. O texto já foi lido, todo ele, do verso 1 ao 13, e fala de um povo que foi escolhido de Deus para adorá-lo somente a Ele, um povo que era uma nação separada, mas este povo estava adorando outros deuses. E outros deuses, meu querido irmão, é uma cisterna que não retém a sua água. Há muita gente hoje adorando vários deuses. Há muita gente endeusando pessoas, endeusando coisas, objetos. Não é somente uma imagem, um ícone,
mas é aquilo onde nós colocamos a prioridade da nossa vida. Há muita gente vivendo os dias presentes somente para se locupletar, somente para satisfazer a sua pessoa. Isto é cisterna rachada. A alma não encontra paz. A alma, o coração está vazio. A pessoa não encontra satisfação. Porque sem Deus, nós não teremos felicidade de jeito nenhum. O povo, irmão, rejeitou a fonte de água viva. Nesse verso 13 diz que Deus é a fonte de água viva. E o povo rejeitou a Deus, rejeitou a fonte dessa água viva. Vamos falar um pouquinho da cisterna de alegria. É bom ser alegre. Todos nós devemos ser alegres. Uma pessoa feliz é uma pessoa alegre. Mas nem toda alegria é consequência de felicidade. Existe muita gente que está procurando alegria fora de Deus, fora da fonte de alegria que é Deus. Há pessoas que no domingo vêm à igreja, canta bonito como acabamos de fazê-lo, ouve uma mensagem vinda do trono de Deus para o seu coração, ora, participa ativamente do culto, mas não sente alegria no fundo do seu coração. Há pessoas que estão na igreja, mas o coração não está feliz. Ele pode até externar na sua face, nos seus trejeitos, uma alegria, mas é uma pseudo-alegria, uma falsa alegria, mas o coração está sangrando. Há muita gente que vem à igreja, mas não se satisfaz com a igreja, não tem prazer com a igreja. Fazendo uma ponte com a mensagem de domingo passado, essas pessoas ainda não amadureceram, ainda não alcançaram a maturidade necessária. E essas pessoas vão procurar alegria lá fora. Vem à igreja, mas vai procurar uma alegria lá fora. Os homens gostam de futebol. O Brasil ganhou de 3-0 hoje da França. É uma alegria nacional. Mas, se você deixar de vir à igreja, se você colocar em primeiro lugar o futebol, deixando Deus para depois, essa alegria é uma cisterna rachada. E é incrível, irmãos, como o futebol tem se tornado uma paixão. As pessoas matam, as pessoas ferem as outras, as pessoas ficaram treslocadas por causa do futebol. E crentes metidos nisto, nessa maneira de viver. Esta é uma alegria, que é uma alegria de cisterna rota. As mulheres gostam de se apresentar bem vestidas. As mulheres gostam de ter a sua casa bem ajeitada. Nada de mal nisto. Também não existe nada de mal no futebol em si. Mas quando uma mulher coloca a sua casa em primeiro lugar, coloca o seu bem-estar em primeiro lugar, isso também é uma cisterna rachada. Os jovens do século 21 são jovens felizes. Vivem numa época em que a ciência tem se multiplicado aceleradamente. Então os jovens gostam da tecnologia. É o tablet, é o iPad, os telefones celulares mais sofisticados possíveis.
Isso é que dá alegria. E se você prioriza isto, também é uma cisterna rachada. Meus queridos irmãos, nós precisamos aprender a viver. Nós precisamos entender o sentido da vida. Precisamos concluir, isso é fácil de fazer, concluir que sem Deus nós não teremos felicidade plena. Ele é a fonte de água viva. Só Deus é quem vai dessedentar a nossa sede espiritual. Nenhum outro Deus, coisa nenhuma que você eleja como prioridade da sua vida, vai lhe completar. Temos de nos ajoelhar diante de Deus, temos de amar a Deus, temos de colocá-lo como de fato a fonte da nossa vida. Se não fizermos isso, irmãos, nós estamos com a água fugindo da nossa cisterna. Bens materiais. Os bens materiais é a fonte de satisfação de muita gente. Carros importados. Casas suntuosas. E quanto mais você vai conquistando as coisas, mais você vai querendo ter. Esses bens materiais afagam o seu ego. Você se sente realizado porque você conquistou. Mas pense um pouquinho comigo. Nós idealizamos muitas coisas, queremos comprar determinadas coisas, queremos ter o carro mais bonito. Você compra esse carro, passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, aí se acostumou. A casa bonita, você vibra, você festeja os primeiros meses, mas depois se torna uma rotina. Aí nós queremos de vez em quando colocar outros brinquedos que vão nos satisfazer e nunca ficamos plenamente satisfeitos. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós só seremos alegres, só seremos felizes na expressão exata desta palavra, se nós estivermos ligados a esta fonte que é Deus. É que nós muitas vezes, irmãos, lemos a Bíblia, mas não a entendemos, ou então fazemos de conta que não estamos entendendo. Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós invertemos, nós procuramos as demais coisas e depois é que vamos à procura de Deus. Os bens materiais são bênçãos de Deus quando nós os recebemos assim, quando nós somos mordomos daquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Mas quando você se torna escravo daquilo que você tem, você está numa cisterna rachada, que a água está fugindo. Muita gente tem o prazer na sua profissão. Há pessoas que dão tudo pela sua profissão. Há pessoas que só se realizam trabalhando na sua profissão. Aí trabalham 70, 80 horas. E é ali que ele quer estar. O seu trabalho é a sua vida. E essas pessoas descartam Deus da sua vida. Conheci um cidadão que se orgulhava, se ufanava em dizer: eu nunca tirei férias. Pobre dele. Pobre dele. O trabalho também é uma bênção de Deus. Mas nós não podemos colocar o trabalho como prioridade da nossa vida. Nós, o povo de Deus, devemos ser trabalhadores fiéis,
dando exemplo onde você trabalha, sendo uma pessoa que cumpre fielmente com as suas responsabilidades, mas não endeuse o seu trabalho. Ah, meus queridos irmãos, o profeta Jeremias chorava. Ele chorava porque ele via o povo de Deus abandonando Deus, e aquilo mexia com as entranhas do profeta. Ele ia às lágrimas, porque o povo estava cavando cisternas para si, cisternas rotas. O povo estava sofrendo, o povo não tinha mais felicidade, o povo estava cético, o povo não tinha mais fé em Deus, aquele Deus tão poderoso que realizara tantos milagres no meio do seu povo, agora estava sendo abandonado pelo seu povo. A sabedoria humana, irmãos, também pode ser uma cisterna rota. Deus tem perdido a relevância para muita gente. Através da história, nós vemos como o homem tem descartado Deus. Quando, irmãos, as universidades de Oxford, na Inglaterra, a Universidade de Paris, na França, e a Universidade lá da Itália, no século XII, sabe qual era a matéria das sete ciências que eles mais estudavam? Sabe qual era a rainha? A teologia. A teologia. Eles se voltavam para Deus. Mas aí surgiu o iluminismo, com os seus grandes vultos como Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant. Esses homens não abandonaram, não negaram Deus, mas eles admitiram uma doutrina chamada deísmo. Deísmo diz o seguinte: Deus criou tudo, mas deixa tudo para lá. Deus não se envolve. É como um relojoeiro que dá corda num relógio e deixa que esse relógio funcione por si. O deísmo diz isso, que Deus está lá no céu e não se importa com o que está aqui na terra. Deus, irmãos, Ele pensa em mim, Ele pensa em você, Ele pensa nas nações. Deus quer o melhor para todos nós. Mas o homem, através da sua sabedoria, através do seu conhecimento, através da ciência que tem se multiplicado, o homem tem se tornado um deusinho. Isto é construir a sua própria cisterna. É eu fazer com que a minha sabedoria me satisfaça plenamente. Aí então eu me autovalorizo. Eu me orgulho do saber que possuo. Isso é cisterna rota. O Salmo 119, versículo 100, verso 99 e 100, fala de jovens que são mais sábios do que os seus professores, porque meditam na palavra de Deus, porque têm o temor da palavra de Deus. A sabedoria, irmãos, a sabedoria sem Deus não é nada. Porque a sabedoria é efêmera, é passageiro. O que é verdade hoje, amanhã caducou. Se torna uma coisa anacrônica no desenvolvimento em que nós nos encontramos. Por isso é que São Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, ele diz que a sabedoria dos homens para Deus é loucura. A sabedoria dos homens para Deus é loucura. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. É incrível, irmãos. A gente vê pessoas sábias, pessoas intelectuais, acreditando em horóscopo, adorando deuses que não têm som, Deus que não fala,
um Deus que não responde a ninguém. É incrível, em pleno século XXI, as pessoas ainda numa ignorância espiritual, abandonaram a Deus e cavaram as suas cisternas. Meus queridos irmãos, é preciso nos voltarmos para Deus. Só Ele pode nos satisfazer. Como é bom sentir Jesus na nossa vida. Aí nós temos paz, nós temos alegria, nós temos prazer em viver. Nós somos pessoas positivas, nós somos pessoas vitoriosas com Jesus Cristo. Mas sem Ele é uma cisterna rota. É uma cisterna que a água está saindo, porque não pode reter as águas que lá estão. Cuidado, irmãos, cuidado. Porque este homem do século XXI, quanto mais alto ele conquistar, quanto mais alto ele subir, a queda será desastrosa, haverá um desmoronamento. Daniel capítulo 2 fala da grande estátua de Nabucodonosor, uma estátua que retratava o império de algumas nações, e essa estátua se tornou pó. Nós todos ainda temos na mente o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas, 110 andares, em menos de 100 minutos aquelas torres estavam no chão, viraram pó. É o que acontecerá com aquelas pessoas que estão construindo a sua própria cisterna, que não se humilham diante de Deus, que não adoram ao Deus verdadeiro, que não procuram ansiosamente esse Deus, que não anelam com toda a força do seu coração por esse Deus. Aí começa a colocar o seu coração em coisas materiais, em sabedoria, em bens materiais e em muitas outras coisas. Cuidado, irmãos. Quase 3.000 pessoas morreram na queda das Torres Gêmeas. A destruição será grande para aqueles que não aceitam a Jesus como seu único e suficiente Salvador, com aqueles que não encontram satisfação na pessoa de Jesus. O verso 13 de Jeremias 2 diz que Deus é a fonte. Deus é a fonte da água viva. Ao contrário da cisterna rachada, essa fonte aí nunca seca, porque Deus é infinito. É interessante, nós cearenses somos privilegiados com a Praia das Fontes, Morro Branco. Tem aquelas fontes perenes, mesmo na seca, não deixa de sair água ali. É uma coisa espetacular. Deus é assim, Ele é uma fonte de água viva. Deus é eterno. Essa fonte aqui não precisa ser reabastecida. As cisternas precisam ser reabastecidas. Mas Deus, Ele é uma fonte de água perene. Você só sente sede espiritual se você não recorrer a Deus. Deus está à procura de todos os pecadores. Deus quer salvar a todos. Deus quer o melhor para todos. Deus quer que você seja feliz, que você seja abençoado, que você seja uma pessoa próspera, que você seja uma pessoa plena. Deus quer isto, irmãos. O problema é que nós temos abandonado a Deus de uma maneira ou de outra. Nós temos deixado a fonte de água viva. João capítulo 4 fala
de Jesus com a mulher samaritana. A mulher samaritana foi ao poço de Jacó buscar água. Aí Jesus falou para aquela mulher da água da vida. Da água da vida. E Jesus disse para a mulher samaritana: quem beber dessa água jamais terá sede. Jamais tornará a ter sede. Que coisa maravilhosa é ter Jesus na nossa vida. Que coisa maravilhosa. Há pessoas que estão vivendo problemas existenciais, pessoas que estão sofrendo demais, com um vazio eterno no seu coração. Então a solução é procurar Jesus. A água saiu, você está seco, estéril. A água toda da sua vida saiu. Você está com a vida árida, uma vida seca, e por isso se torna estéril. Mas Jesus diz: quem beber desta água jamais tornará a ter sede. João capítulo 7 fala de Jesus lá na festa da Páscoa, no último dia, no 7º dia. Jesus atravessou aquela multidão levando água, e falou que quem o recebe, quem bebe dessa água, do seu interior fluirão rios de água viva. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós podemos ser uma fonte de água viva. Nós temos de levar felicidade, alegria para aquelas pessoas que estão tristes, para aquelas pessoas que estão estéreis, para aquelas pessoas que estão vivendo uma aridez existencial. Mas se nós temos Jesus no nosso coração, nós somos um canal de bênção para essas pessoas, porque do nosso interior fluirá rios de água viva. Está acontecendo isso com você? Se não, volte-se para Deus. A sua água fugiu, escapou? Então volte-se para a fonte da água viva. O problema, irmãos, é que muitas vezes o homem ele quer construir a sua própria cisterna. E quando nós construímos a nossa cisterna, essa cisterna é falha. Essa cisterna vai ter rachaduras. Essa cisterna não vai reter as águas. Nós precisamos nos anular diante de Deus. Dizer: Senhor, eis-me aqui. Faz de mim o que tu quiseres. Enche a minha vida, Senhor, da água da vida. Eu quero ser, Senhor, uma fonte de água viva para as pessoas que estão ao meu redor. A fonte de água viva não é instantânea. É um outro mal do nosso século. As pessoas querem tudo instantâneo. É leite instantâneo, café instantâneo, e querem um Jesus também instantâneo. Um Jesus do aqui e agora, um Jesus que vai resolver o seu problema agora. Mas com Deus não é assim. Com Deus é diferente. Às vezes leva tempo para encontrar a fonte da água viva. Queria que você abrisse aí a sua Bíblia, para a gente encerrar essa mensagem lendo Provérbios 2, de 1 a 5. Chamando a atenção para que você veja as palavras se, que se repetem 3 vezes nesse texto, e a palavra então. O se e o então. Provérbios capítulo 2, de 1 a 5 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras
e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria, e inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por conhecimento e por inteligência, alcançares a tua voz. Se com a prata a buscares e com tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Que maravilha, irmãos! Você percebeu aí a condição do se e do então? Se, irmãos, buscarmos a Deus, se atentarmos para a palavra de Deus, se colocarmos a nossa vida à disposição de Deus, se procurarmos a vontade de Deus para nós, se deixarmos Deus dirigir os nossos passos, se colocarmos Deus como prioridade na nossa vida, então vai acontecer muita coisa boa na sua vida. Quem quer coisa boa, levante a mão. Todo mundo quer, não é? Então, procure Deus. Então, faça a vontade de Deus. Retenha a água. Seja uma fonte de água viva. Se buscarmos a Deus, nós o acharemos. Achegai-vos a mim, eu me chegarei a vós. Reconheçamos, irmãos, que tudo aquilo que inventarmos para compensar a ausência de Deus é como uma cisterna furada, que parecem verdadeiras peneiras. Não tire Deus de cena. Deixe Deus dominar a sua vida. Não percamos a visão de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.